Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Talkcast Conceber Amor. E hoje eu vou falar com uma convidada, mãe de 5. Mãe de 5, maravilhosa, e ela está aqui plena. Gente, como isso é possível? Nós vamos descobrir agora nesse Talkcast. Me fala, Tainara, tudo bem? Tudo bem, Evelyn. Como que é isso, meu Deus do delícia, céu? em primeiro lugar, estar aqui com vocês. Que honra, que satisfação, que projeto lindo. Obrigada. Como eu amo, né? Como uma boa mãe de 5 / grávida do 6º. O quê? Gente, se é pra conceber amor, vai conceber amor. Uai, eu fiquei excelente nesse negócio. Muito a sério. Paulo? Chocado? Se cortar, Sem não sai falar. uma gota de sangue aqui. Você teria coragem, isso, Paulo? gente. Meu Deus, não. Não? Bem Não. direto, assim, do tipo, não. Não. Nem pensou, Não, né? Do tipo, não. não sei, teria que analisar. Não? Não. Não. Me conta isso. Como que é isso? Vai. Então, uma super história, né? Conceber então. amor tem tudo a ver com toda essa história. Não era assim há um tempo atrás. Eu conto e as meninas ficam em choque, mas não, é mentira isso que você tá falando, mas não. Lá atrás eu era mulher que não queria ter filhos. Nenhum. Eu era mulher que, no máximo, lá pelos 40 anos, ia ter aquele filho para ser o bibelô do tipo prêmio dela. Sei. Não, eu tenho para dizer para a sociedade que eu tenho eu um tenho. filho. E ter um filho para poder mimar, para eu poder fazer as minhas vontades com ele. Apertar Eu a falava, bochecha. comprar enxoval, tudo aquilo que a maternidade diz que é e que não é nada daquilo, né, para Aham, nós. aham. E aí, lá atrás, eu era mulher que queria viver viajando, que ia passar num concurso público e que ia viver na ponte aérea. Então, o meu foco maior de vida era ser uma excelente profissional. E tudo vinha somente depois da excelente profissional. E aí, no meio do caminho, eu engravidei do meu primeiro filho. Quantos aninhos? Engravidei do Rafael, eu tinha 21 para 22 anos de idade. Eu estava no meu no 8º período do meu curso de Direito. Você já era casada, não? Não era Não, casada ainda. Eu namorava há 3 anos e meio e, de repente, comecei a ver que eu estava meio irritada, meio passando mal. E eu falei assim, deixa Você eu achou descobrir. achou que fosse o quê? Achei que é porque eu tinha mudado de ambiente de um trabalho há pouco tempo e tinha ido começar a trabalhar no escritório de advocacia, que eu ficava muito tempo interna dentro do Aham. escritório. Falei, eu não tô gostando disso, tô estresse. ficando irritada, é estresse. Minha primeira gestação, Não- achei que eu tava com câncer. Eu falei assim, não, Meu eu Deus, tô sentindo, eu vou morrer em breve. que E crenças será que são essas, né? É, meu O corpo seio tá me doeu, avisando. Tô com câncer. Meus peitos empedraram, assim, virou um monte de câncer. nódulo e tal. E tem histórico familiar, né? Ó, por isso, E olha aí as crenças, isso é real. falei, não, e eu mostrei pro meu marido, falei, amor, Foi amor. toca aqui pra você ver. Ele falou, nossa, amor, Oncologista. realmente é oncologia, isso aí Oncologia. não tem outra saída. Meu Deus do Mas céu. continue, vai. Adorei essa de onde vem tudo isso. E aí engravidei do Rafael, final de faculdade, e aí parece que todos os sonhos da mulher que ia conquistar o mundo, que ia trabalhar, que ia viver na ponte aérea, parece que tudo começou a escorrer pelas mãos, né? Mas e agora? Agora tem um ser humano, ele vai depender de mim. E eu no ápice do meu egoísmo, né? Eu olhava para ele e falava assim, mas não tem condição. Agora acabou mesmo? Agora eu tenho que passar um tempo em casa? E aí não dá para eu terminar a minha faculdade e engatar o mestrado que eu queria, não vai, eu vou ter que dar um tempo. E aquilo não entrava na minha cabeça. E aí tive o Rafael, na época eu namorava há 3 anos, quase 4 anos, nós montamos um apartamento juntos, fomos morar juntos, mas com 3 meses e meio eu olhei para aquela situação e o meu companheiro na época falava assim, não, agora, porque eu ganhei o Rafael no meu 9º período. 13 de maio de 2010, eu ganhei o Rafael. Então, estava perto já do 2º período. Quando chegou a época de matrícula, o meu companheiro falou assim, não, você não vai se matricular no 10º período, você vai se dedicar ao Rafael, você só vai terminar sua faculdade lá na frente. Não, 10º período. Agora vamos esperar o Rafael fazer 1 ano. A pessoa que ia passar nos concursos públicos, que ia fazer mestrado, doutorado, e eu olhava para... Eu vou parar minha vida para cuidar de uma criança, ao invés de fazer tudo que eu queria fazer? Nunca. Então, catei o Rafael, catei as coisas dele, no meio de várias outras questões e brigas e muita imaturidade, voltei para casa dos meus pais com o Rafael. Então, voltei para casa dos meus pais, o Rafa tinha 3 meses e meio de vida. Deixa eu abrir Olha um só. parêntese aqui. Abra o parênteses. A pessoa teve o primeiro filho em 2010, não queria nada. Estamos em
23. O que 13 Temos anos 13 podem- anos aí, mas temos 6 filhos aí. Ícaro de Carvalho já diz, Me né? conta o Me que deem houve. 10 anos. Me deem 10 anos, vocês veem o que Vocês que eu vão ver o faço que eu faço em 10 anos. Eu vou mandar uma carta pro Ícaro, que eu fiz em 13, algo inimaginável. Inimaginável. Completamente fora dos padrões do que eu acreditava lá Eu também tô atrás. fazendo a conta. Gente, é uma escadinha? Então, tive 2, e aí depois dei um tempo. Aí quero chegar nessa parte, porque é a parte de quem te sugeriu para me trazer nesse podcast, é a quem te contou dessa parte da minha segunda filha, que é a Helena. Aham. Então, tô lá na casa dos meus pais, né? 3 meses e meio, o Rafael. Me matriculei, fui terminar minha faculdade. Mãe, né? Minha mãe me abraçou igual uma galinha choca. Não, nem que eu vá pra Vem. faculdade com você, com esse Vem. menino no colo, mas você vai terminar a sua faculdade. Então, terminei minha faculdade, tudo certo. Mas aí eu vi que as prioridades realmente estavam Mudaram. completamente alteradas. Distorcidas. Não tinha mais como. Agora tinha uma criança que a gente ama, que a gente fica enlouquecida, que a gente ressignifica tudo na vida por causa dela, e as suas Sim. prioridades naturalmente mudam. Então, naquele momento, eu tinha que trabalhar. Não dava mais para ser a Tainara, estudante de direito, que ia passar aquele tempo estagiando, né, nos escritórios, para daqui 3, 4 anos começassem a viver da sua própria renda. Não dava mais. Eu tinha uma criança, eu tinha saído de um relacionamento. Tinha problemas conturbados, né? De todo final de relacionamento. Tinha Sim. que pedir pensão, tinha que... E eu olhava para ele e falava assim, depende de mim. Pode até vir a ajuda dos meus pais, mas ele depende de mim. Então, eu preciso trabalhar. E aí, fui para o mercado de trabalho, sempre fui muito boa em comunicação. Cresci na loja da minha mãe, né? Minha mãe fabrica moda praia desde que eu tinha 2 anos e meio de idade. Então, eu cresci no ambiente de loja, conversando com o cliente, negociando com os fornecedores. Então, eu sempre gostei muito, sempre tive muito um pé na liderança. Então, comecei a ir para a área de gerenciamento de equipes de grandes empresas. E deu muito certo, eu amava o que eu fazia, mas nada a ver com direito, mas me dava o dinheiro que eu precisava para cuidar do meu filho e cuidar Sim. da minha vida. E nisso, o Rafa estava já com seus... Rafa nasceu em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em janeiro de 2011, Rafa ainda não tinha 11 anos, um grande 11 amor anos, da minha 11 vida. meses. 11 meses. Isso, perdão. 11 meses. Rafa, nem com 11 meses, o grande amor da minha vida reapareceu, ressurgiu das cinzas. Diógenes, que hoje Como- é o meu marido. Como uma fênix. Como uma Olha. fênix. Olha uma música, né? Olha. Eu falo, ressurgiu das cinzas assim. Minha mãe começou a me ver muito tristinha, né? Acuada, ela, cadê aquele rapaz? Porque o Diógenes eu conheço desde 2006, tem um relacionamento, um caso de amor antigo com o Diógenes, né? A gente já havia tido um relacionamento amoroso lá em 2006 para 2008, mais ou menos. E a gente tinha separado nossos caminhos, tinha encontrado outras pessoas, fomos viver outra fase da nossa vida. Em 2011, minha mãe, querendo Te ajudar. me ajudar, Te dar uma ou mãozinha. então, não tinha um rapaz que de vez em quando, porque ele era o rapaz do de vez em quando, a gente nunca teve nada fixo lá atrás, Entendi. sabe? Que de vez em quando ele vinha, te dava uma alegrada, você voltava tão feliz, cantando. Cadê esse rapaz? E eu, meu Deus, é mesmo. Deixa eu ligar para esse rapaz, ver cadê esse rapaz. E aí liguei para o Diógenes, e nesse momento ele estava em Rondônia, já morava em Rondônia há um tempo, pedindo para Deus uma resposta, se era ou não para ele voltar para Goiânia. Você E aí foi eu fui a resposta resposta. dele. Ah, gente. Para! Adoro. Posso fazer um livro ou eu não posso também? Demais. Pode. Demais. Eu nem contei a melhor parte. Olha. Mas foi isso. E aí, em uma semana, o Diógenes veio para Goiânia, a gente se encontrou e nunca mais se largou. Que lindo. Só que ele chegou em Goiânia uma semana depois, a gente se encontrou, mas o nosso referencial um com o outro era... A gente só se pegava lá atrás. A gente era aquele casal Sim. mesmo. Ele tinha namorada, eu tinha namorado. Então, a gente se conheceu mostrando a pior parte de nós dois, um para o Uhum. outro. Tudo que Sim. nós éramos capazes de fazer de pior um para o outro. Sim. Porque a gente se relacionava tendo namorados. Uhum. Quando ele veio, ele não veio com a mentalidade do tipo, vamos namorar, casar e ter filhos. Não. Era uma resposta de oração, mas era para eu voltar para Goiânia e eu queria uma pessoa onde existisse um ambiente de segurança que eu não precisasse me explicar muito. Sim. Porque qualquer novo relacionamento eu teria que me explicar muito, né? Ah, eu tenho um filho. Ele não, ele já sabia de tudo, então era fácil.
Sim. E a gente veio com essa mentalidade. Era um namorico, mas não era nada muito sério. Tanto é que o meu pai, na época, odiava, não podia escutar o nome do Diógenes pintado de ouro, porque o Diógenes era o responsável pelo término do meu namoro lá atrás. E minha mãe não gostava também, porque sabia de tudo de errado que a gente já tinha feito. Então, nunca foi para ser algo sério. E assim a gente viveu quase um ano. Se encontrava todo final de semana. Ele passou um tempo em Goiânia e depois mudou para Rio Verde. E aí vinha para cá final de semana, a gente sempre ficava juntos. Nisso, chegamos em março de 2012. Ele veio para Goiânia, tipo, em fevereiro de 2011. Nós ficamos nessa história, março de 2012. Março de 2012, estou com ele no final de semana, como a gente sempre ficava juntos, quando ele vinha para Goiânia. E eu começo a passar mal à noite. Cólica, cólica, cólica. Não, vamos comprar um remédio. Cólica. Buscopan. Tainara toma Buscopan e nada da cólica passar. Cólica, cólica. Amanhã, esse domingo, gente, branca igual essa luz. Quando ele olhou para mim, ele falou assim, você não tá bem, nós temos que ir para um hospital. Você tem 12 horas que você tá nessa cólica, você não para, não passa, você já tomou um monte de remédio. Vamos pro hospital? Vamos pro hospital, domingo de manhã. Você tava onde? Em Goiânia? Eu tava em Goiânia. Aham. Tava em Goiânia. Vamos pro hospital. Ainda morava na casa dos meus pais, meu filho tava ali com 1 ano e... Não, tava com meses de vida, né? Sim. 2012 12. já. 1 ano e pouquinho de vida. Quase já. 2 anos. Quase 2 anos. O Rafa é de maio. E aí, vamos pro hospital. Cheguei na Amparo. Já fui logo pra Amparo, porque era cólica, né? Aí ela, vou passar uma medicação, você vai dormir. Você vai capotar mesmo, se ele puder ficar com você aqui enquanto você tá tomando a medicação, você vai acordar daqui umas 4 horas. Aí eu, beleza, tá ótimo. Me aplicou a medicação, cadê que eu dormia? Não dormia, a dor não passava, não dormia e a dor não passava, e nada. Aí ela olhou pra mim e falou assim, tem possibilidade de você estar grávida? Eu, com certeza. O que precisa de fazer pra estar grávida, Eu faço. eu faço. Então, possibilidade tem. Você usa medicação? Eu falei assim, usei, troquei. Antes eu tomava injeção, aí minha injeção, que era de 3 em 3 meses, parou de ser fabricada. Eu comecei a usar anticoncepcional de cartela. Vamos fazer um beta? Eu, vamos, faz o beta. Fez o beta, veio toda feliz, porque ela olhou pra gente, achou que a gente era um super casal de namorados, apaixonados, né, felizes. Você tá grávida. Aí eu, meu mundo caiu, né? Eu falo tão engraçado, né? Porque a gente procura gravidez e a hora que descobre, o mundo cai. O mundo Acho cai. tão engraçado isso. A hora que eu olho Busca pro o cenário tempo hoje, inteiro. você tá ali o tempo inteiro buscando. A hora que você descobre, como assim? Eu, grávida? Gente, Como? não tem tinha que lógica vir uma isso. cegonha primeiro? É, Mamãe não- falou ninguém que me tinha avisava. cegonha. Acho isso o máximo. Mas eu falo que até isso Deus faz para que a gente possa ensinar depois, né? Isso. E aí, grávida, eu, meu Deus do céu. Aí ela olha, pelo seu beta, quantitativo do seu beta, você deve estar grávida aí de mais ou menos De gêmeos. 1 semana. Não, você deve estar grávida de mais ou menos 1 mês. E isso daí, aí você falou de gravidez tubária, a gente estava no Sim. bastidor conversando, né? Então, nós temos 2 preocupações com o seu caso, porque você está com muita dor. Então, ou você está tendo uma gravidez tubária, que gera muita dor, ou você está passando por o processo de um aborto. Então, como hoje é domingo, não tem ultrassom em Goiânia. Não sei se Sim. vocês já precisaram de passar por isso, mas Oh. até hoje é uma realidade, né? Chocada. É É. um absurdo. Inclusive, eu acho que o Conceber Amor precisava de Sim. lutar por ultrassom em Goiânia no final de semana ou de madrugada. Mas não tinha ultrassom, então amanhã você procura uma ultrassom para você fazer, para entender. Eu vou te passar uma medicação, e aí entrou com Ultragestan, com um monte de medicação, porque vai aliviar a sua dor até você descobrir. Nisso, a minha médica, que era a minha ginecologista, estava viajando para o Canadá, fazendo algo no Canadá, não lembro o que era, relacionada à área dela. Conversei com a secretária não me deu muita moral, falou, vou tentar falar com a doutora. E eu, gente, e aí entra na parte das nossas feridas emocionais, né? Porque hoje, como terapeuta, eu fico me analisando. Por que aconteceu tudo isso lá atrás? Não vou entrar nessa parte porque ninguém entendeu ainda o que estava acontecendo, né? Aí descobri 1 mês, dor, pode ser aborto, pode ser gravidez tubária. Saímos da Amparo. Falei para o Diógenes, não vamos contar para ninguém até a gente entender o que está acontecendo. Porque é muita coisa para eu Sim. contar, né? Sim. Porque até a gente fazer não tem problema. A hora que a gente tem que assumir a responsabilidade pelo que fez, aí o jogo muda, né? Sim. Não vamos contar nada para ninguém. Você volta para Rio Verde amanhã.
Eu vou para essa ultrassom. Finge normalidade. Vamos vida que fingir segue. Mona Lisa, vida que segue, normalidade, até a gente entender o que é de fato. Tá bom, parei de ter dor. Segunda-feira não tive dor, tentei marcar uma ultrassom de emergência. Eu só tinha tido um filho, nunca tinha precisado de ultrassom. Hoje eu já sei onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, mas lá atrás eu não sabia. E aí consegui, acho que na época era na Fértil, que eu consegui marcar uma ultrassom. E a ultrassom só tinha para quinta-feira daquela semana. E eu super tranquila. Ok, A dor tinha a passado. dor tinha passado, não preciso me preocupar com isso. Então vamos esperar, deve ter. E continuou provavelmente- usando o ultragestão. Continuei usando a medicação, mas a dor tinha passado, fiquei tranquila. Falei, ó, não tô com dor, marquei a ultrassom para quinta-feira. Então, quinta-feira a gente descobre o que está acontecendo e a gente pensa o que a gente vai fazer. Tá bom, tá bom. Desconectei, fui viver minha vida, trabalhar, fazer o que eu precisava de fazer. Segunda, terça, quarta. Quarta-feira eu saio do meu trabalho, passo na loja da minha mãe para conversar alguma coisa com ela, que eu tô sendo isso, ninguém estava sabendo de nada, minha mãe não estava sabendo, Sim. ninguém, era eu e ele. Quarta-feira chego, sento na mesa para conversar algo com ela, de repente me veio uma dor 10 vezes pior do que a que eu tinha sentido no final de semana. Fiquei branca, eu lembro que tinha uma tia minha nesse dia comigo lá, ela olhou para mim, credo, você tá branca? E eu disfarcei. Falei, não, tá tudo bem. E eu nem lembro direito, mas eu sei que aí começou tudo a rodar na minha cabeça, o plano, né? Falei assim, deve ser um aborto, porque Sim. com essa dor de novo, não tem lógica, eu não sabia o que era gravidez tubária, deve ser um aborto, eu vou ligar pro Diógenes, eu vou falar pra minha mãe e pro meu pai que eu vou viajar, e eu vou para um hospital, vou ligar pro médico, vou pro hospital, vou internar, tudo que precisar de acontecer vai acontecer, e eu volto pra minha vida normal, isso era uma quinta-feira. Quarta-feira. Eu volto para minha vida normal, sábado, domingo, Tá tá certo. tudo bem, tudo certo. E assim, saí de lá, levantei e falei, o que eu preciso resolver? Preciso deixar a compra pro Rafael, porque o Rafael vai ficar esses dias na casa da minha mãe, ele ainda estava no berçário, falei, vou passo no supermercado, compro as coisas que ele gosta, deixo lá, aviso pros meus pais que vou sair para trabalhar e tá tudo certo. Liguei pro Joyce, falei, ó, tô com a dor de novo. Ele falou assim, eu vou ligar para um amigo meu, porque minha família tem uma médica que é da minha mãe, da minha irmã, da minha tia, e o marido dela, e o filho dela é muito amigo meu, e ele também é ginecologista. Eu vou ligar para ele agora. Doutor Leonardo, aconteceu isso. Ele, cara, eu tô em Anápolis numa conferência, mas amanhã, 6 horas da manhã, eu tô no meu consultório, manda ela para lá. Pede para ela usar tais medicações, provavelmente realmente é um aborto. Se a dor passar, ela consegue ir para o meu consultório amanhã. Se não, você manda ela para o Hospital da Mulher, porque meu consultório é do lado do Hospital da Mulher, eu termino de chegar e atendê-la, se for o caso. Tá bom? E assim eu fiz. Comprei os remédios, fiz o supermercado. Gente, no meio, fazendo compra, e a dor vinha de novo. Eu segurava no carrinho, respirava, falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu preciso terminar de... Mas o meu emocional e a minha mentalidade não ligavam no que estava acontecendo comigo. Eu pensava no fora. Sim. O que é que eu preciso de resolver externamente? Como eu tenho que resolver? Eu tenho que deixar o Rafael bem, eu tenho que organizar para sair da minha casa para eu não... Porque lá dentro eu já pensava, cara, meus pais já passaram por essa dor. Rafael foi cesárea. Rafael foi cesárea. Infelizmente, foi para mim uma das grandes crises existenciais, porque é aí que eu fui descobrir que existiam médicos que eram cesaristas e médicos que não eram cesaristas. Mas 22 anos, primeiro filho, Sim, de repente você eu não foi sabia de no nada. primeiro que atendeu. 41 semanas, e eu queria muito parto normal, 41 semanas e 2 dias o Rafael não nasceu, eu ainda queria esperar mais. Minha médica, deixa eu te falar, eu vou viajar para Brasília amanhã, eu só volto quando você tiver completado 42 semanas, eu não espero mais nenhum dia, o Rafael vai nascer hoje, 6 horas da tarde, na Fêmina, que existia, era Fêmina Isso, ainda na época, né? Fiquei super frustrada, e foi horrível, meu pós-operatório da cesárea foi horrível. Enfim, eu nunca tinha passado pela dor do parto, que eu acho que é por isso que você perguntou, né? Sim. 41 semanas e meia e eu não senti nada. Eu falo que eu fui para a mesa de cirurgia igual vai pro abate. Não sabia de nada do que ia acontecer. E aí, gente, detalhe, né? Importantíssimo de dizer. Hoje eu peso 72 quilos. Na época, nesse dia de março, essa quarta-feira de março, eu pesava 64 quilos, quase 10 quilos a menos do que eu peso hoje. Aconteceu tudo isso, fiz a compra, fui para casa com o Rafael
E aí ia dormir, tomei a medicação, falei para os meus pais, amanhã vou para Pirenópolis, eu trabalhava como editora de uma revista na época, vou para Pirenópolis, nós vamos fazer toda a imagem da próxima edição de fotografia lá em Pirenópolis, vamos fazer uns ensaios fotográficos lá. Uma história. Inventei que ia para Pirenópolis, o trabalho existia, de fato a gente fazia muito ensaio, você como fotógrafa sabe como que isso demanda, né? E nós vamos fazer toda a edição voltada para Pirenópolis, inventei uma história para não preocupá-los. Então, eu só vou voltar provavelmente sábado. Olha, gente. Olha, o que é a cabeça de uma pessoa? De uma mulher, não de uma mulher. Da capacidade como diz de grande amigo meu, Anderson Silva, fala o poder demoníaco de uma mulher. Ele fala isso. Ele tem essa expressão. Ele falou que vai escrever um livro com esse título, O Poder Demoníaco de uma Mulher. E eu vejo nitidamente isso. Como que nós precisamos de terapeutas, psicólogos e psiquiatras no mundo. Sim. Como isso é real. Minha mãe e meu pai, ok, porque eu já trabalhava com isso há um tempo. Deixei tudo organizado, beleza, até sábado, então. Fui dormir bonitinha, já esquematizando que ia pegar meu carro no outro dia, 5h30 da manhã, ia parar no consultório do médico. Tudo certo. O Diógenes não ia vir, porque ele ainda não sabia o que estava acontecendo. Falou, vou esperar você estar no médico para entender. Isso ele em Rio Verde, não morava aqui em Goiânia. Gente, 3 horas da manhã eu levanto com sangramento. Fui no banheiro, dor, sangramento. Quando eu vi sangramento, eu falei assim, realmente, eu acho bom eu correr, senão eu vou morrer, né? Que em casa eu não quero morrer. Mas eu não conseguia dirigir, porque a dor era muito grande. Liguei para uma amiga. Andressa, minha amiga. Sabe aquelas amigas que você sabe que se você ligar de madrugada, ela vai chegar lá? Falei, irmã, não consigo te explicar agora, eu só preciso que você chegue aqui e me leve para o hospital. Ela, o que está acontecendo? Eu, Andressa, só vem, eu não consigo dirigir, eu preciso de você aqui. Isso era umas 4 horas da manhã, 4h30. Ela chegou lá em casa por volta de 5 horas da manhã. A gente chegou em frente à maternidade, na maternidade, o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher. Nisso liguei pro Diógenes também, né? Falei, tô com dor, tô com sangramento. Vou ligar pro Leonardo. Ele ligou pro Leonardo, que era o médico. O Leonardo veio de Anápolis um pouco mais cedo, falou, sobe com ela pro meu consultório. Eu tô indo consultar ela. Já fala pra ela tocar direto pra lá. Andressa toca, e eu, gente, com dor, dentro do carro. Ela chegou, eu dentro do carro. E eu, dor. E aí eu fechei o olho. Andressa, eu vou morrer. Chega no hospital logo. Andressa, eu vou morrer. E aí eu sentia, gente, escorrendo alguma coisa na minha perna. E eu não tinha coragem de olhar, porque eu achava que eu estava, de fato, tendo uma hemorragia. Sim. Eu tô tendo uma hemorragia, eu tô perdendo sangue. E aquilo escorria, tudo quente na minha perna. Eu não tinha coragem. Andressa, chega no hospital. Eu preciso chegar no hospital. Eu vou morrer dentro do seu carro. E deu um ataque mesmo, foi uma loucura. Até que ela chegou na porta do hospital, na porta do consultório. O consultório era em frente à maternidade dela. Mas a maternidade, né, 5 horas, 5 e pouco da manhã, ainda tudo muito quieto, fechado. A gente desceu no consultório dele, um prédio, chamava Amin Dyer, nem sei se ainda chamam Amin Dyer lá. Setor aeroporto. Setor aeroporto, exatamente. Paramos ali e... Gente, tá no silencioso e não para de tocar. Paramos ali... E o médico logo chegou, eu estava com o recepcionista e ele não entendia, e eu caída no chão, esmurrando o chão de tanta dor, e o coitado do recepcionista não entendia nada. Ele, moça, mas não tem médico aqui. Eu, tenho um médico chegando, tem um médico. De repente, o doutor Leonardo já chega, olha para o meu estado, pega uma cadeira de roda, fala, senta ela, vamos subir ela para o meu consultório agora. No meio disso, cadê seu beta-HCG? Aí minha amiga entregou o beta, ele olhava e falava assim, realmente é um aborto. Ela está com uma gravidez de 1 mês e meio de gestação, mais ou menos. Vamos subir para o consultório. Eu vou fazer o procedimento na minha sala, porque até eu te transferir para o hospital, até eu explicar o que está acontecendo, vai acontecer aqui no meio e o risco de infecção é muito alto. Vamos para o consultório. Nisso ele ligou para o Diógenes, falou, irmão, chega aqui, porque realmente ela vai passar por um aborto. E eu estou tentando organizar para que aconteça aqui dentro do consultório para cuidar dela, como um cuidado com ela. Me subiu. Que ele me subiu, ele fez o toque. Ele falou, não dá tempo de fazer ultrassom, esquece, Sim. porque ele tinha uma ultrassom dentro do consultório, e é por isso que eu ia até ele, porque ele ia fazer uma ultrassom em mim. Não dá pra fazer ultrassom, tinha que fazer um toque. Que ele fez o toque, ele arregalou o olho. Aí ele olhou pro beta-HCG de novo, fez o toque de novo. Ele, tem alguma coisa errada. Aí eu sei que tem uma coisa errada, é lógico que tem, eu tô morrendo. Aí ele, não, o feto é muito grande, tem alguma gravidez, tem alguma... E aí, gente, né, a cabeça da mulher
Se a gente Vai a tem mil. alguma coisa deformada dentro de mim, tem algum pedaço de alguma coisa. Eu imaginei tantas coisas, acho, num lapso E falando de mim, achar ruim, achar que eu tô com câncer. A pessoa tá achando que Eu com um pedaço de alguma Pedaço de coisa. alguma coisa. pedaço de alguma grande, coisa. Pensei em tumor. Falei, eu tô com tumor, eu tô com alguma coisa. Porque grande? Como que é grande? Eu não tenho Grande barriga como? nenhuma. 10 quilos a menos do que eu tô hoje, não tem sentido. Ele, agora, posição, vamos fazer natural aqui. Quero que você faça força, pare de gritar e faça força. Eu fiz força uma vez, gritei horrores, ele brigou comigo. Ele, não adianta você gritar. Para de gritar, respira e consiga fazer força. E eu falava, mas que força? Eu não tô dando conta de nada. Desesperada, né? Enlouquecida. Isso minha amiga aqui atrás. Entrou comigo na sala, ficou assistindo tudo, eu deitada na maca, perna para cima, ela aqui atrás comigo. Na segunda vez que eu fiz força, nasce algo que chora. E quando eu olho entre as minhas pernas, eu só vi o braço, porque estava tudo meio que tampado. Falei, pari um braço. Pari alguma coisa deformada. Pari alguma coisa deformada. E a Andressa perdeu o sangue do corpo inteiro, que até então ela também não estava entendendo nada. Ele olhou para mim e falou assim, é um bebê. Eu tô correndo para o hospital, você fica quieta aí. A gente tinha até pouco tempo as imagens de segurança do prédio. Ele descendo com a Helena, ele só pôs um jaleco de paciente debaixo dela, assim, sabe? Ele falou assim, eu não posso, porque está tudo contaminado aqui, eu não posso colocar nada nela. E ele desceu com ela, peladinha, em cima do jaleco, segurando ela desse jeito. Cadê sua placenta, seu cordão umbilical? O que tinha acontecido? Eu só escutei assim, fica quieta aí, que eu vou levar ela para o hospital e daqui a pouco eu volto para te pegar. Só isso que eu escutei dele. E assim eu fiquei, com as pernas para cima, pensando em 14 mil coisas ao mesmo tempo. E ele foi. Meu Deus. E ali ficou aquele silêncio, né? A coitada da funcionária dele, sentada no chão, sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. A minha amiga atrás de mim, perplexa, desmaiada, calada, sem conseguir falar um A. E eu, porque aí é o que eu falo, como a natureza é enlouquecedora. Porque a partir do momento que ele olhou para mim e falou, é um bebê, gente, acionou um instinto maternal em mim, que eu virei mãe naquele momento. A gente tinha passado um mês antes a situação de uma prima com uma gravidez que teve problema no final, a pressão aumentou muito, ela ficou alguns dias internada, o neném foi para UTI quando nasceu, e ela teve o neném num hospital, o neném foi para UTI de outro hospital, teve dificuldade da ambulância. Naqueles segundos, tudo isso veio à tona dentro da minha cabeça. Eu falei, meu Deus, nós estamos no hospital, onde que tem onde que tem UTI neonatal? Nesse hospital aqui em frente não tem UTI neonatal. Aí já acionou a mãe. Falava, Andressa, precisa de uma UTI neonatal, precisa de ambulância para esse neném, não vai achar, o neném vai morrer. E entrei nessa neurose. Eu falo, Deus, ele é tão cuidadoso com tudo, que o pai do meu médico, Dr. Dorivaldo, é pediatra, e ele estava entregando o plantão dele em frente ao Amin Dayer naquele dia. Sim. Ou seja, facilitou para o meu médico, que ele só chegou, entregou o neném para o pai dele, e falou assim, pai, cuida. só cuida desse neném, que eu preciso de cuidar de uma mulher que pariu ali no meio do meu consultório. Gente, eu virei assim celebridade na praça ali do Amin Dayer e do Hospital da Mulher, porque ele desceu com a neném toda ensanguentada, todo mundo achou que tinha jogado a neném de algum lugar, que tinha nascido no meio da rua, que tinham encontrado a bebê no meio da rua abandonada. Então virou uma sensação, o Hospital da Mulher virou um burburinho de onde essa neném tinha vindo, cadê a mãe dessa neném? E aí ele deixou a neném com o Dr. Dorivaldo, que ele não sabia nem o que era, e voltou para me buscar. Aí ele chegou lá um pouco mais calmo, ele olha, era um bebê, eu não sei te falar se era menino, se era menina. Eu nem olhei. Mas eu quero te dizer que ela tá em boas... É um bebê que está em boas mãos, porque o meu pai ainda não tinha entregado o plantão dele, então está com o meu pai, ele está fazendo todos os procedimentos que precisa. E agora eu vou cuidar de você. Isso eu já tinha entrado numa bolha, eu já não estava mais nesse mundo. Eu cuidar de mim, ele, você vai, aí vamos voltar, vou te levar para o hospital, vou te internar, vou te levar para o centro cirúrgico, eu preciso tirar a placenta. Aí que eu descobri que a placenta saía depois do neném, porque eu não sabia de nada disso até então. Vou ter que tirar a placenta ainda está aí, o cordão umbilical está tudo dentro de você.
Então vamos. Aí fui toda ensanguentada, na cadeira de roda, atravessando a rua, empurrada na cadeira. Por isso que eu virei sensação lá no meio, porque o pessoal imaginou mil e Eu uma achando coisas. meu parto no carro, assim, a sensação Fenômeno. do Ai, momento. meu sonho. Meu marido traumatizou, não sei porquê. Não Mas sabe ele por não quê? quer esse tipo de coisa. Traumatizou. Tem Ó, mais cadê ele que ele não 200 tá aqui, depois, gente? gente. Pois é. Eu tinha que estar conversando com ele. A gente vai organizar esse Vamos processo organizar, depois. vamos. E nisso ele chegando, né? Então, o bebê foi, eu fui. Enquanto eu estava no centro cirúrgico, ele chegou de Rio Verde. Quando ele chega de Rio Verde, ele chega com a última notícia do médico, era que chega Estava tendo porque um ela aborto. está abortando, você precisa de dar um apoio psicológico para ela. Ele chega na maternidade, Tainara, ela, quarto tal. Ele subiu, estava só minha amiga sentada com a mão na cabeça, perplexa, sem conseguir falar uma palavra. Ele entrou e falou, cadê a Tainara? Ela está no centro cirúrgico. Na hora ele achou que eu tinha tido complicação, que eu Uhum. estava morrendo. Aí ele foi atrás de uma enfermeira, ele, a Tainara, Bueno, tal, internou aqui. Ela, sim, ela está no centro cirúrgico. Aí ela passou por um aborto, eu quero ver o que aconteceu, você pode me mostrar alguma coisa? Ela, vem cá, deixa eu te mostrar. Super já no tom de brincadeira. Achando... E ele conta que ele achou que, que ela ia mostrar para ele o feto. Ou Aham. algo do que tinha acontecido Sim. no Mas aborto. Mas claro. E aí ela leva ele pro vidro da maternidade e vem com um bebezinho, cor de rosinha, perfeito, enrolado, e mostra para ele no vidro. E aí tinha também, por causa das câmeras de filmagem, tinha a reação dele, ele meio que desmaiando, aí ele senta numa maca, aí ele deita na maca do hospital e tudo. Aí Cadê aí ele essas voltou e imagens? falou, Andressa, o que é isso? Aí coitada da minha amiga, traumatizou por muito tempo. Até eu hoje fui- ela não tem filho. Eu fui motivo de trauma. Você Amiga, paga as perdão terapias? público Você hoje paga pra as você. terapias pra ela? Nunca paguei mal mandei lavar o carro dela, porque toda a história do carro e da hemorragia era o quê, gente? Uma bolsa estourada. Ah, bolsa, Uma nada. bolsa, gente, estourada, não tinha sangue, não tinha, era uma bolsa. Como diz ela, nossa, você deixou meu carro num cheiro de que boa por tanto tempo. Gente, era uma Mercedes, eu acho que ela tava com essa Mercedes, tinha assim 2 meses, impecável. E quase nasceu um neném lá dentro. E aí começa a segunda fase da minha vida, né? Porque aí, de repente, eu estava com um filho na casa dos meus pais. E com quantas Um outro. semanas essa bebê O nasceu? médico diz que a Helena nasceu com 34 semanas. Ela nasceu com 2,4 kg, 45 centímetros. Como que Era um tinha bebê pequeno. um bebê Dentro de uma barriga você? que não existia. Isso. E eu falo assim, gente, é tão louco. Porque uma semana antes, o pai de um grande amigo de ensino médio nosso faleceu. E sabe quando a gente reúne o ensino médio que não se vê há mais de 3 anos e todo mundo vai para o velório e todo mundo passou a madrugada inteira juntos? E aí, no outro dia, amanheceu a história da rede social, começou a ter foto e chegar. A Tainara ganhou um neném. Ela, não, gente, a Tainara estava com a gente semana passada lá no velório. Não tinha barriga lá, não. Nenhuma, não tinha nada. Certeza que é ela? Uma semana antes, eu em boate com o Diógenes, que tinha passado o final de semana aqui, recebendo uns amigos de Rondônia, a gente tirando foto. Deus. Fala assim Bebendo. que a Helena é uma sobrevivente. Ela falou assim, deixa eu sair logo de dentro dessa pessoa, porque ela não é normal. Então Você eu vou... já entendeu o significado do nome dela? Não, e o nome é lindo, né? E quando eu dei o nome de Helena, eu não sabia de nada disso. Eu dei porque nós gostávamos muito. E ainda tinha minha mãe que chamava Cleide Helena. Eu falei, ó, então ainda vai com escanteio Ainda de vai com homenagem para a escanteio avó e dá tudo certo. E depois veio, né, luz, brilho, estrela. Então é algo que tem tudo a ver com ela. Porque, de fato, depois que a Helena chegou, tudo na minha vida mudou. Completamente, completamente. E aí foi um tempo, Mas aí né? você conseguiu entender É isso que eu a falo. Hoje eu lógica fico do- me do autoanalisando, né? Hoje eu fico Aham. me autoanalisando todos os meus comportamentos que eu tive lá atrás. Porque aí eu lembro de uma prima que falou assim, eu tô te achando muito diferente. Você já olhou se você não tá grávida? Eu tô te achando esquisita. E eu comecei a acessar isso, né? Todas essas... Eu falei, gente, o que leva uma mulher a esconder uma gestação como... Porque eu escondi uma gestação da Helena. Gente, eu não permiti que o meu corpo se desenvolvesse. Então, o que dentro da minha mentalidade, dentro da minha cabeça, estava acontecendo para que eu não permitisse que o meu corpo... Porque, gente, uma gravidez com um bebê de 2,4 kg não era um bebê de 800 Não, gramas. Não era um bebê prematuro. Eu tô tentando entender, porque assim, a minha primeira filha nasceu com 2 quilos. De 39 semanas e 4. Eu estava com
perca de líquido. Eu tava com grau 3 de líquido. Do líquido. Então, a minha barriga era uma barriga muito pequena pro tanto de gestação que eu tinha. Era uma barriguinha, assim, parecia uma azeitoninha. Mas ela estava lá, né? Era evidente. Ela era evidente, não tinha como esconder 10 quilos a isso. menos que hoje, barriguinha assim, ó, chapadinha. Aonde essa menina enfiou, gente? Na O sua médico costela? fala que ela foi pra costela e ela se desenvolveu por trás da minha costela. Chocada. Mas aí eu fico me analisando, né? Assim, que desconexão com o meu feminino que era essa, né? De não perceber nenhuma, porque a pessoa mas não mudou nada no seu Eu corpo. vou pra Pirinópolis amanhã e tô voltando com a criança. Agora pensa isso. Ó, tá aqui seu neto. Pensa isso, Não, gente. e a cabeça do Diógenes? Pensa Chegou isso, lá, tipo assim, então, vim ela aqui foi e trabalhar e eu preciso dizer que, em primeiro lugar, o senhor vai ter que me engolir, porque agora o senhor é meu vô sogro. de uma filha de uma minha. filha minha. E eu preciso te contar que a Tainara foi trabalhar, mas que, na verdade, ela tá na maternidade com um bebê que tá super bem. E ela Helena nasceu bem. super bem. Tipo, não precisou de nada. A Helena foi pro quarto antes de mim. A Helena não precisou de nada. De nada, de nada. Chocada. Deus é bom demais. A Helena chegou no quarto antes de mim. De repente, eu cheguei no quarto, tinha um berço do lado da cama. Aí eu olhava e uma pra aquilo, criança que era minha. Aí eu olhava para aquilo, olhava pro Diógenes ali, aí vem a enfermeira toda feliz. Cadê o enxoval da neném? Eu falei, o quê? Então, né? Enxoval, neném. Não foi enxoval que ela pediu, não. Ela falou assim, Cadê mamãe. a bolsa da... Que aí, já maternidade, a gente vira mamãe, né? Sim. Mamãe, eu não encontrei as coisas da neném. A gente colocou uma fraldinha nela, mas não é dela. A gente pegou emprestado de um outro bebê aqui da maternidade. Eu preciso das coisas dela. Ela tá só enroladinha no lençol. E aí eu olhava para aquilo meme, né? Daquele tanto de coisa acontecendo aqui em cima. E eu olhava para aquela neném, que você olhava respondeu para pra enfermeira? De verdade, Evelyn, eu falo que assim, eu entrei numa bolha total. O meu senso de sobrevivência veio para fingir normalidade, para me posicionar, para ser firme. Eu lembro de o Diógenes, até hoje tem umas fotos minhas, eu segurando ela com um soro, assim, um acesso na mão e segurando ela. Você uma amamentou? cara de louca, desorientada, assim, muito louca. Eu falo, amor, parece que eu tinha usado tanta droga nessa foto. Uma cara de muito louca. E aí, assim, tantas coisas, né? Você pensa na cabeça, tudo acontecendo. Meu filho pequeno, uma neném. Eu falava, gente, com convicção, podem acabar os homens do mundo, mas eu não me caso com Diógenes. Aí, de repente, eu tava com uma filha dele no braço, ele ali comigo, põe parceiro. de repente nisso, né? E põe de repente nisso, né? Era uma gravidez que em 4 dias virou um bebê nos nossos colos. E aí, eu desliguei, eu falo que eu despluguei, e aí ele assumiu como um grande homem, ele assumiu tudo, assim, tudo que precisava ser feito, desde ir até os meus pais, conversar com eles, me acolher, me levar para casa da mãe dele. Eu não tinha nem relacionamento, assim, íntimo com a minha sogra, não tinha, porque a gente se via final de semana, a gente era namorico mesmo, sabe? Mas ele fez tudo. Ele foi até meus pais, ele ligou para uma prima que era uma prima. A gente sempre tem na família, né? Uma prima que é a mediadora da família inteira. Uhum. Ele, e aí, o que você acha que eu faço? Ela, irmão, vai lá, conversa com o pai dela. Ele conversou com meu pai primeiro. Meu pai, pode deixar que eu converso com a Cleide. Não, vai lá, não conversa com ela, deixa que eu dou a notícia. Aí ela, ó, tá lá, mas tá tudo bem, eu tô firme com ela, nós vamos assumir essa criança, o senhor pode ficar tranquilo. E eu só queria que o senhor cuidasse um pouco do Rafael até a gente organizar essa situação, porque tinha o Rafael lá na casa dos meus pais, com 1 ano e 10 meses. E aí o senhor segura as pontas aí pra mim nisso, que nós vamos resolver a situação de cá. E o meu pai é um cara muito emocional, pouco emocional. Meu pai é daquele que tem razão que resolver, pura, né? razão, tem que resolver, vamos resolver. Resolve aí que eu resolvo de cá e vamos tocar o barco. E o Diógenes conta, né? Ele fala, mas até nisso eu consegui pegar seu pai na emoção, porque quando eu mostrei o vídeo pra ele, que ele, mas como assim? A Tainara tava aqui ontem à noite, a gente viu. Que história é essa? A Tainara ganhou o neném tá bem, já era um neném tão desenvolvido assim, não era nem tipo uma gravidez, não, tá tudo certo. Aí ele olhou, e é uma menina, ele, você vai achar bom demais ser pai de menina. Ele fala que foi, pra ele, foi o ápice do acolhimento. Foi meu pai falar isso. Você vai achar bom. Do tipo, acessei uma emoção. Por mais que tudo parecesse um caos, eu acessei alguma emoção nele. E aí ele saiu e aí as coisas começaram a acontecer. Pra mim, parece que estava tudo em câmera lenta, sabe? As pessoas iam me visitar, eu achava tudo meio em câmera lenta. Aí eu saí com a Helena do hospital, eu
Ganhei a Helena 6 horas da manhã de uma quinta-feira, 9 horas da manhã do outro dia eu recebi alta. O médico falou assim, a única coisa que você não pode fazer é pular de paraquedas, o resto você tá liberada para fazer tudo, porque um parto desse, né, não te impede de nada, tá você tá zero. excelente. E eu catei aquela palavra sobre a minha vida tão bem que à noite, a Helena tinha 1 dia de vida, eu subi num salto, numa calça jeans, olhei para minha sogra, falei, a senhora fica com ela um pouco, que eu vou no Flamboyant comprar umas coisas para ela. Gente, olha que loucura. O que é a mente humana? Eu falo que eu decidi estudar a mente humana porque eu precisava de entender a minha. E o Diógenes super entrou comigo nessa vibe. Vamos mesmo, vamos no Flamboyant, porque ela não tem nada. Porque começou, né? Eu tinha uma cunhada que tinha tido neném 6 meses Sim. antes, levou um pouco de muda de roupa. Mas eu falava, não, minha filha tem que ter pelo menos alguma coisa, né? Então deixa eu ir comprar. Sexta-feira, 8 horas da noite, eu estava no Flamboyant. Saí do Flamboyant, passei numa despedida de solteiro de uma amiga nossa em comum. Gente do céu. Não tem Gente, condições. não. Que Essa loucura, pessoa né? não existe. Estou revivendo aqui as cenas. Há tanto tempo eu não conto essa história. Passamos, e aí o pessoal olhava assim pra mim, do tipo, gente, não foi ela que ontem tinha tido neném? Que Aí você eles tá ficavam meio fazendo com aqui? medo, né? Do tipo assim, não sei se a gente Trem brinca com louco. ela ou se a gente não fala com ela. O que, que a gente faz? Se acolhe ou se manda ela embora pra casa? Saí de lá, estava tendo uma reunião pertinho do prédio, na casa de uma prima, que tinha acabado de mudar para o apartamento, uma prima muito amada minha. E já estava tudo esquematizado que naquele final de semana a gente ia inaugurar o apartamento dela. Eu falei, amor, Diógenes, né? Porque ainda não chamava ele de amor, é Diógenes. Tá todo mundo na casa da Tati. Eu queria passar lá para dar um beijo nela e felicitar pelo apartamento. Ele olhou para mim, ele, então vamos. Acho que ele tava meio assim, eu não vou Não vou desagradar contrariar? nada. Não vou. Não vou conversar com ela não, deixa ela fazer Deixa as ela o coisas que ela quer precisa. fazer. Aí ele, você acha que você tá bem? Liga pra sua mãe e vê se a neném tá bem. Tá bem, não, tá tranquila. Tava tranquila porque minha filha tava com hipoglicemia, porque ela Sem nasceu comer. prematura, não sabia mamar direito, mamava super pouco. Naquele dia ela ficava, né, gente, um dia de vida. Sim. O que é um bebê de um dia de vida? E aí ele não tá bem. Minha mãe falou que ela não chorou, ela tá bem. Não, então vamos passar lá. Cheguei lá, minha mãe tava. Aí minha mãe me olhava. Minha mãe foi um trauma muito grande para ela, porque minha mãe é super comunicativa como eu, ela ama conversar, ama falar. Você quer pôr ela para falar e se arrumar um problema da vida dos outros, que ela vem, ela dá a opinião dela, ela palpita, ela dá um jeito de resolver, ela organiza. Ela estava muda. E eu acho que todo mundo me achou muito louca naquele dia. Eu desci como se nada tivesse acontecido, gente. Eu acharia também. Eu também. Não Parei o julgo. menino, mas tá tudo bem, gente. Tô aqui, tá super normal. Peraí, deixa eu te... Ah, Volta aí. rebobina. Ela tinha 1 dia Um e dia. já tinha recebido Ela alta. tava com quase 24 horas de vida. E ela já não tava no hospital Não, pra mais? você ter uma noção do tanto que ela nasceu bem, né? Ela nasceu Cara, mas- quinta-feira, 6 da manhã, e nós duas recebemos alta sexta-feira, 9 horas da manhã. Sexta-feira, um Meu dia Deus. depois. Nenhum filho meu mais eu consegui sair do Porque hospital eu com tô, 24 eu tô Tão assim, rápido. cara, normalmente Nunca, é eu 3 sempre dormi dias, né? 2 3 noites. dias, Sim. assim, Mesmo pelo sendo partos menos. Mesmo maravilhosos. sendo, mesmo nascendo um touro. É 3 dias no Ela- hospital. Pois foi isso. Eu parei quinta e saí do hospital sexta com a Helena nos braços. E aí entrei, fui para casa da minha... Aí tudo aconteceu, né? Tudo começou a acontecer na minha vida. Porque a gente foi para casa da minha sogra, e aí nós ficamos ali minha mãe ficou sem conversar comigo e com todas as pessoas, porque ela entrou num lugar de choque mesmo. Sim. Aí minhas tias ficaram preocupadas, porque elas me ligavam e falavam assim, Tainara, nós estamos muito preocupada com a sua mãe. Porque a sua mãe não fala nada. Não é que ela não fala nada. Ela não fala sobre você. A gente conversa com ela fala sobre todos os assuntos. A vida dela tá normal, ela foi pro cinema com a gente, tá super divertida. Mas ela não fala no seu nome, ela não fala nessa neném, ela não fala de nada que aconteceu. E nós estamos muito preocupadas. Eu falei assim, gente, pensa eu, na época, se eu estava bem para preocupar com mais alguém, eu já estava louco o suficiente, né? Mas aí, com 17 dias, eu fui levar a Helena e nisso, tudo foi cooperando. A gente recebeu a visita de um casal de amigos do Diógenes, e a gente falou que estava procurando apartamento. E eles falaram, nós estamos desocupando o nosso, em 15 dias a gente desocupa. Eu acho que vocês vão curtir morar nele. E aí tudo começou a encaixar. E aí a gente alugou o apartamento deles, mas só ia desocupar 15 dias depois. Aí com 17 dias eu fui levar a Helena em alguma coisa, não sei se no médico, não lembro o que foi. E aí eu falei, eu vou ter que tomar coragem de passar ela na minha mãe, né? Porque não dá para eu deixar ela, a gente fingir que nada tá acontecendo. Até que dia?
E aí passei na loja dela com a neném, no Bebê Conforto. Nisso, o Diógenes buscava o Rafael, nesses 17 dias, ele buscava o Rafael, passava um tempinho com a gente na casa da mãe dele, depois ele levava para o Rafa dormir na casa dos meus pais. E aí cheguei na loja com ela, e aí tudo começou a se resolver, porque aí ela meio que quebrantou o coração, conheceu a neta dela, e aí ela viu o meu estado, e aí vem, né, a mãe. Ela vai lá para casa, para o seu quarto, para suas coisas, e eu muito resolutiva, não, porque a gente alugou um apartamento, estamos só esperando desocupar, tá tudo bem. Ela, não, vai lá para casa passar uns dias até o apartamento desocupar, a gente acolhe vocês lá. E aí isso foi acontecendo. Aí eu conversei com o Diógenes, nisso ele ainda conectado com Rio Verde, trabalhando lá, ele tinha um cargo muito bom numa empresa em Rio Verde. Aí fomos para a casa dela, passamos uns dias lá. Ele decidiu sair do emprego dele para assumir tudo aqui em Goiânia. E graças a Deus tudo foi colaborando. A chefe dele lá perguntou, e aí, eu posso fazer o que por você? Ele, você pode fingir que está me mandando embora, que aí eu consigo pelo menos receber meus direitos e dar uma organizada na vida, porque agora é uma família, é um apartamento, Sim. É um monte de coisa lá. E aí aconteceu. E aí, de repente, estávamos eu, o meu filho, de 1 ano e 10 meses, um homem que eu falei que nunca me casaria com ele, mesmo sendo ele o último homem do mundo, e uma bebê dentro do mesmo teto, um com seus pais, com o outro, nós 4 como uma família de pote de margarina, do tipo, temos uma família. E aí a gente começou a ter que lidar com tudo isso. Então, aí o que aconteceu? É a pausa para os próximos filhos, né? A pausa do... Até então, a Tainara ainda não era a mãe que queria filhos, que muito menos 2, que loucura. E aí, primeira coisa... Não, eu tô aqui detalhe, assim, né? Gente. Sem ter o que falar. Olha que Porque loucura. A Helena nasceu em março. A Helena nasceu em março. Em dezembro, eu ainda não tinha colocado DIU, não tinha colocado nada. Eu usava... A gente nem sei que método contraceptivo a gente usava. Acho que não era anticoncepcional de comprimido. Não lembro o que era, mas assim, não era uma prevenção do tipo que a gente estava noiado com isso. Em dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, eu tô tomando um banho normal, não tive dor, não tive nada. De repente, eu sangro, um monte de sangue no banheiro. Se você falasse que você pariu outro menino desse no mesmo jeito... ano... Mas, irmã, eu estava grávida de novo e eu estava perdendo a gestação. Eu perdi a gestação no meio desse banho. Era tipo dia 27 ou 28 de dezembro, eu estava mesmo tomando um banho normal. E, de repente, um monte de coágulo desceu de mim, caiu no chão. Aí eu gritei o Diógenes, ele, vamos para o hospital. Cheguei, a Helena já estava com, o quê? De dezembro? De 8 meses. Para dezembro, 8 meses. Chegamos no hospital, fiz um beta-HCG, eu estava realmente com resultado positivo de gestação. Aí repetimos o beta 2 dias depois, já tinha baixado. Aí ele falou, realmente deve ter começado a gestação, não desenvolveu e o próprio corpo expeliu. Aí que eu me atentei, eu falei, gente, eu preciso de pôr um DIU, porque não tem condição, senão eu vou ter um menino atrás do outro. E aí coloquei um DIU, logo que o ano começou em janeiro, coloquei um DIU e eu lembro de falar de boca cheia, assim, as pessoas, nossa, fala que dói tanto pôr DIU, o que você sentiu? Eu senti um alívio. Um alívio tão grande, da certeza de que eu não vou passar por essa surpresa de novo. E eu virei a mulher empoderada do DIU. Aí eu queria falar para todas as mulheres do mundo, coloquem DIU, e eu comecei a defender a bandeira do DIU. Vocês querem saber mais? Mas vamos! Eu tô aqui, gente. Eu tô parecendo que eu tô assistindo um filme no cinema. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui assim, ó. Vamos achar um roteirista para fazer esse filme. Vamos organizar, já temos o local. Aí... coloquei o DIU e estava tudo certo, 2000, a Helena nasceu em 2012, coloquei o DIU em 2013. E aí 2013, 14, 15, 2013 e 14 principalmente, um início de casamento muito difícil, 2 pessoas completamente diferentes, que nunca tiveram tido a intenção de se casar, debaixo do mesmo teto, com 2 filhos, um filho de um primeiro relacionamento meu, o outro filho nosso que chegou nessas condições, e aí... Gente, era tanta briga, tanto desentendimento, que foi levando a gente para um desgaste mesmo, do tipo assim, vamos separar? Porque a gente casou, no mesmo ano que a Helena nasceu, a gente casou no civil, mas eu casei preparada para separar. Acho que tanto eu quanto ele entramos assim, do tipo, vamos só fingir isso daqui por um tempo. Se não der certo, a gente larga. A gente separa e tá tudo bem, vida que segue, vamos para o próximo relacionamento. E aí, 2013, 14, a gente ali... eu falo como a gente a gente sangrou muito um em cima do outro.
E aí, de 2014 para 2015, ele se posicionou e falou assim, é o seguinte, eu não aceito mais esse relacionamento que nós estamos tendo. Ou a gente começa a mudar um monte de coisa aqui para ter um relacionamento de verdade, ou a gente vai divorciar. E aí ele começou a colocar as condições do que tinha que mudar. E aí eu comecei a fazer os pesos, né? Eu falei, cara, se eu separar mesmo, 2 crianças, uma de cada pai, esse negócio vai ficar feio para mim, né? Porque aí eu vou achar outra pessoa, e aí vai ser um terceiro filho de uma terceira pessoa, que loucura é essa que vai virar na minha vida? E eu ponderei muito pelo lado racional, e eu amava já muito ele, mas o nosso ego era muito grande, então a gente não admitia que a gente se amava, sabe? Que a gente precisava um do outro, que a gente queria ficar um com o outro. Eu falo que a frase que a gente mais gostava na hora das brigas é: eu sou muito melhor sem você, eu não sei nem por que eu tô morando com você na mesma casa, por que eu decidi me casar se eu sou tão melhor sem você? E aí, nesse dia, eu falei assim, ele tá falando sério? Esse negócio de ou divorciar ou mudar, ele tá falando sério. E ele começou a trazer coisas no meu comportamento que a gente precisava de começar a mudar. Nisso, a gente começou a buscar ajuda numa igreja, na Sagrada Família. Casei lá. Amigos nossos. Casou lá? Na época era que padre? Eu não lembro o nome dele. 2013. 2013? 2013. Provavelmente o padre Cleidmar, Erasmo, Luiz. Então, estava na transição ali. Logo o padre Luiz saiu e outra, Cleidmar e Erasmo entraram. Mas um casal abençoado, uma família abençoada, na verdade. E assim, Deus começou a ser muito evidente na minha vida, porque eu fazia unha num salão de uma família, e era uma família extremamente católica. E eu ia com as minhas angústias, com aquilo tudo. Encontro de casais? No salão ainda, eu não tinha frequentado nenhuma igreja, mas no salão eu ia com aquelas angústias e eles olhavam para mim, me acolhiam, era o esposo, a esposa e 2 filhas no salão. Vocês precisam de ir para a Sagrada Família, tem um grupo de casais lá, vocês precisam de frequentar esse grupo. Lá nesse grupo de casais tem um encontro, vocês precisam de passar por esse encontro. Eu passei. Tananã. E eles, o tempo inteiro, Diógenes começou a ficar muito amigo do Pedro, do salão, e o Pedro martelando isso na cabeça. Então, uma das condições que o Diógenes deu para a gente continuar junto era: vamos para a igreja juntos. E eu era tão assim, tão irritante, tão imatura, tão difícil, que na época eu estava muito apegada a um centro espírita. E aí eu media força com ele, do tipo, você quer ir para a igreja católica? Você vai, e eu vou para o centro espírita. Então, tipo, era quinta-feira, era o dia de ir para a igreja, aí eu fazia questão de achar um centro espírita. Então, você vai sozinho, porque eu vou para o centro espírita. E uma das condições que ele deu esse dia é: ou você começa a ir para a igreja comigo, ou não tem papo, ou a gente vai realmente divorciar. E, assim, Deus foi muito abundante na vida dele, porque ele foi direcionando tudo que foi acontecendo na nossa família, sabe? Ele foi me encantoando, como um homem tem que fazer mesmo, né? Tomar a frente no relacionamento e direcionar aquela família. E aí, de tanto escutar, a gente, vamos lá nesse trem de quinta-feira, deixa eu entender o que é essa encrenca aí desse grupo. E foi esse grupo que, de fato, começou o resgate do nosso casamento. Porque nós começamos aí, 1 mês e meio depois, teve o encontro de casais. Nós vivemos o encontro de casais da Sagrada Família. Foi algo que revolucionou o nosso casamento. Foi algo que começou a ressignificar tudo do nosso... Começou a abrir as feridas, né? Sim. Começou a tirar a casquinha para começar a limpeza de todas as feridas que nós tínhamos. E aí, em 2015, nós já participando da comunidade mesmo, efetivamente, participando dos grupos de partilha. Nosso grupo de partilha foi convocado para servir em uma igreja da Vila Mutirão. Então, nós começamos como família, eu, Diógenes, Rafael e Helena, a servir numa outra paróquia, numa paróquia de um setor muito pobre. E isso fez a gente crescer muito, nos fortaleceu muito como família. Em 2015, a gente decide se casar no religioso, batizar nossos filhos. Então, tudo começou a ganhar um verdadeiro sentido de família nesse momento, 2015. Mas mais filhos de jeito nenhum. Estava ganhando sentido de família, 2 filhos, maravilhoso. Casal, fechamos, tá tudo certo. 2016, 17, 18 a gente começa a viver novas angústias dentro do casamento. Eu acho que foi um boom muito grande de alguns coaches aqui em Goiânia, de alguns treinadores. A gente começou a acompanhar alguns treinadores que falavam coisas que eram muito fora da nossa realidade. Porque por mais que a gente estivesse se alinhando, eu ainda era mulher, independente, insubmissa, que ia para a rua, deixava os meninos no berçário 6h30 da manhã, trabalhava.
voltava para buscar os meninos 7 horas da noite no berçário. Então, eu era ainda uma mulher muito imatura, muito difícil ainda nessa época. E aí começaram a vir essas ideias muito confrontantes com tudo que a gente vivia. Porque a mulher tem que ser submissa, porque o homem tem que ir à frente e morrer pela sua família, porque não tem essa história de mulher não cuidar dos filhos, mulher que terceiriza a educação dos filhos, aquilo tudo era muito anormal para mim. Então, gente, de onde esse povo saiu? Onde esse povo vive? Que tudo que eu vivo é anormal. Mas aquilo começou a incomodar nós dois como casal, de alguma forma. E nós dois começamos a buscar esse conhecimento juntos, do tipo, vamos entender por que eles falam isso? E começamos a participar de imersões, de cursos, de palestras, desse grupo que comunicava tudo isso. E aí, nesse lugar, a gente começou a entender a importância da família, a importância dos filhos, a força de uma família forte. E eu comecei, dentro da Igreja Católica, o movimento da paternidade responsável, né, da abertura para a vida é muito forte. Sim. Então, juntou todo esse discurso com o que nós vivíamos na igreja. Nosso grupo de família, o grupo de quinta-feira, tinham vários casais com 7 filhos. 4 filhos era assim, igual falar que você tem um filho hoje lá no grupo nosso. E tudo aquilo começou a mexer muito comigo. E aí a gente decidiu juntos, vamos ter um filho? Vamos ter um filho agora nós dois, querendo ter um filho? Vamos nos abrir de novo? Vamos tirar o Dil ainda vencia 1 ano e meio depois. Vamos decidir ter esse filho? E aí a gente entrou nessa vibe. Não, vamos decidir ter outro filho. Tiramos o Dil em 2017, ali mais ou menos. 2017 eu fiquei 1 ano e não engravidei. Aí, né, a gente entra naquele lugar de culpa. Meu Deus, o que eu fiz pra Deus? Por que eu fui colocar esse Dil? Por que eu fiz isso? Deus tá me castigando. Eu nunca mais vou ter filho. E nananã, e entrei numa dor, tal. Falei, agora que eu quero, eu não tenho. E fiquei 1 ano e nada de filho vir. E aí eu desencuquei. Falei, cara, larguei de mão disso, seja o que Deus quiser. E quando eu larguei de mão, engravidei do Eduardo. E aí nós já engravidamos num contexto completamente diferente de antes. E desde a gravidez do Eduardo eu vim trabalhando isso em mim. Não faz mais sentido o método contraceptivo nas nossas vidas. E aí nós fomos nos aprofundando na questão espiritual, foi ficando muito forte isso dentro da nossa família, uma visão espiritual muito forte, uma visão onde filhos realmente são bênçãos, filhos são flechas na mão dos pais, que não existe falar que dependemos de Deus se de fato nós só dependemos nas áreas que nós queremos. E todo o contexto da abertura à vida começou a fazer completamente sentido dentro da nossa família. E a gente começou a falar assim, realmente, né? Se eu falo que eu dependo de Deus para ter um bom emprego, eu dependo de Deus para cuidar da minha família, eu dependo de Deus para tudo, mas na hora do filho, não. Na hora do filho eu vou pôr um método contraceptivo porque eu só acho que o ideal é ter 3 filhos. Sim. Então, não vou dar conta de mais que 3. E aquilo não fazia sentido com tudo que a gente estava vivendo. E nós dois muito juntos nesse pensamento. Então, agora nós somos um casal abertos à vida? É isso, nós somos um casal abertos à vida. O Eduardo chegou em 18 ou 19? Eduardo chegou em março de 2019. 19. E aí... Nossa, aí foi um atrás do outro. Aí amada, de 2019 para 20, ó, Deus falou assim, abriu mesmo a porteira? Você chegou até algum gêmeo? Não. Não, ainda não tive gêmeos. Cara, eu falo que a cada nova gestação, mas a aí maior você engravidou de 9 em 9 meses. É a ultrassom, né? É do tipo, chegar lá e ver que são gêmeos. Ainda não aconteceu. Ainda não. Mas aí foi, 2019 o Dudu nasceu. Engravidei da Laura 2019, a Laura nasceu... Engravidei da Laura 2020. A Laura nasceu em novembro de 2020. Então, o Dudu estava com 1 ano e março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 1 ano e 8 meses o Dudu estava quando a Laura nasceu. Quando a Laura estava fazendo 1 ano, eu descobri que estava grávida da Marina. A Laura estava fazendo 1 ano, eu estava grávida de 3 meses já da Marina. Marina nasceu, a Laura tinha 1 ano e 4 meses. E agora, semana passada, a Marininha está com 1 ano e 4 meses agora. Já tava um burburinho na família, porque eu sempre engravidava antes do bebê fazer 1 ano, né? Aí já tava um burburinho, tipo assim... Não vai ter nada mais não, hein? Marina fez 1 ano, você não engravidou. Marina fez 1 ano e 1 mês, você não engravidou. Não engravidou, de repente, pá! Estamos grávidos de novo, do 6º filho. Tô na 7ª semana, essa semana eu completei 7 semanas, ainda não sabemos quem está vindo ao mundo, mas já está aqui, no já forninho. Sabe o sexo?
Ainda não sabemos, não. Vamos fazer a revelação. Daqui umas 3 semanas a gente vai atrás disso. Adoro! Aí chegamos e aí tudo começou a mudar mesmo. Tem 4 anos que a nossa família mudou completamente, as nossas convicções, as nossas ideias, tudo que nós defendemos hoje, tudo que nós não negociamos a ensinar para outros casais e a que outras famílias entendam, né, a dádiva que de fato é ser família, como nós precisamos nos posicionar como famílias fortes aqui na Terra, criar filhos fortes, treinar essas crianças de uma forma que elas entendam esse universo e consigam lá na frente se posicionar como homens e mulheres de grande valor, né? Sim. Então eu falo que hoje nós usamos todo o nosso testemunho de todos os nossos erros para treinar os nossos filhos, né? Quantas vezes ensinando alguma coisa ali para eles, a Helena, que é muito sagaz, né, ensinando para ela, por exemplo, sobre a fertilidade feminina, o papel da mulher na sociedade, esse desenvolvimento. A Helena está com 11 anos de idade, então uma super pré-adolescente, e trazendo, né, a valorização. Filha, se valorize, se cuide, não se permita querer ser amada por conta do seu corpo, por conta da sua aparência. E ela sempre traz, mamãe, mas lá atrás, né, você fazia bem isso, então. É por ter percorrido esse caminho que eu quero te ensinar que existe um caminho que é mais leve, que eu quero te ensinar que agora a gente vai conversar sobre a castidade, né? Viverem a castidade antes do casamento. Aí toda vez que eu tô falando isso, mamãe, mas você e o papai... Então, vocês tiveram esse exemplo em casa, vocês sabem tudo que a mamãe e o papai sofreram para chegar até aqui, entender tudo que nós fizemos de errado lá atrás, né? Todas as escolhas erradas. Mamãe, mas deu certo, mas nós sangramos muito para que isso começasse a dar certo. Nós nos ferimos muito, nós machucamos muitas pessoas para que a gente conseguisse chegar aqui e colher esse testemunho. E vocês sempre vão ter esses 2 caminhos, né? Deus nos deu o livre-arbítrio desde o Éden. Então a gente podia ter passado o resto das nossas vidas no paraíso eternamente, mas nós escolhemos o pecado. Então o que eu tento te conduzir hoje, filhos, é para que vocês sempre escolham o melhor caminho e não escolham tudo que nós já passamos de dor. Sim. Mas hoje a gente olha para trás, faríamos tudo de novo, viveríamos tudo de novo, porque a força que deu e o testemunho, né? Sim. Porque de fato virou um grande testemunho para outras famílias. Porque hoje, quando uma família se senta na nossa mesa, desfacelada, com tantos motivos pequenos para estar acabando, a gente fala, irmão, deixa eu te contar uma história que começou lá em 2012. E que história? Levou para essa família que você está vendo e que você fala que hoje você se inspira, que hoje ela é exemplo, que hoje, meu Deus, meu espelho é a família de vocês. Então vem cá e deixa eu te contar como ela foi lá atrás. Como que ela foi formada. Deixa eu te contar como ela foi forjada. Então... Tainara, a Elisa tinha razão de me trazer aqui? Eu preciso respirar. Eu não vou parar enquanto você respira. Não, minha água acabou. Não deu tempo de eu terminar com a minha. Caramba. Que história. História fenomenal. Não, você pode fazer um curta-metragem. Não, um curta não, dá um longa. Dá um longa, faz muito filho, dá um longa. É muita história. Tainara, impressionada. E olha, obrigada por vir aqui compartilhar essa história linda. É linda. Pelo convite. Linda. É dolorosa. 2 pessoas mais linda. É o que nos é cobrado até hoje, né? Então, quantas pessoas têm saído de um lugar de decisão? E eu quero o Diógenes aqui. Por favor. Eu quero ele, vai ser com a presença vai dele. ser uma honra. É um homem muito valoroso, um grande homem. Eu quero que você já fale aí para os nossos espectadores aí o seu Instagram, todos os seus contatos, suas redes sociais. Se você quer ter uma família linda, maravilhosa, já começa a seguir a Tainara, entendeu? Já vai lá no Diógenes. Diógenes também trabalha com essa parte. Com homens, masculinidade, então, posicionamento de famílias. Já fala o Instagram dele também, que a gente já divulga todo mundo, entendeu? Que delícia. Eu vou falar olhando para a câmera agora, então. Faça isso. Para você que quer acompanhar mais dessa história, nós estamos lá querendo de portas abertas na nossa casa para te receber. O meu Instagram é Tainara Bueno1, o do meu esposo é Diógenes Garcia. Hoje nós temos um lindo projeto que é um podcast onde nós falamos sobre tudo o que acontece dentro de uma casa. O nosso podcast se chama CasaCast.
Nós temos um canal no YouTube onde nós transmitimos uma vez por semana um programa cheio de conteúdo enriquecedor, onde a gente não negocia com a verdade, é a família da verdade, é tudo que acontece de verdade dentro da casa. Você e seu marido, você com seus filhos, você com a ordem do seu lar de uma forma geral. Ou desordem. Ou desordem. Inclusive a desordem. E a gente faz a mesa para que a ordem venha. Então o foco é sempre a ordem. Inclusive no meu Instagram você vai encontrar lá pela ordem e a leveza, né? Quando nós temos ordem na nossa vida, existe uma leveza. Sim. Então quando as pessoas perguntam, mas como que você até brincou no início. Não. 5 filhos e você tá aqui gravando um podcast. Mas Aí é a pessoa porque fala, não, tô grávida. tô Você grávida do não, sexto, vou tá embora. cheio. Tem ordem. Tchau. Tem ordem. E existe uma ordem, né? Sim. Deus criou o mundo com uma ordem e quando nós entendemos e praticamos essa ordem nas nossas vidas, tudo se torna leve, porque foi uma promessa dele, né? Sim. Será leve, o fardo será leve, o jugo será suave. E realmente, quando nós entramos nesse lugar, existe uma leveza, existe ordem, existe tempo para se cuidar, tempo para ter uma casa ordenada, um casamento extremamente saudável. Inclusive, hoje é dia de namorar, hoje é dia de Vale Night com o maridão. Tem dia de ter o dia Vale com os Night e os filhos. filhos fica com quem? Aí a equipe de apoio é toda Porque é uma organizada. distribuição, eu É. imagino. Não, eu falo que Deus tem sido generoso conosco e nos dado uma rede de apoio fantástica. Eu tenho pais É que, essencial. Assim, cara, Eu os também, meus pais, pai, como avós, sogros, eu sogra. eu não sei como que eles conseguem, de verdade. Eu respiro, eles estão na porta da minha casa para o que precisar e além. E eles são os Sim. melhores avós, assim. Eu fico encabulado. Meu Você não pai, conheceu os meus militarzão, pais. o dono da razão, é o cara que hoje deita com meus filhos no chão, rola com eles. A minha mãe é aquela vozona de querer organizar tudo para as crianças e querer fazer tudo, Faz de bolo levar de fubá. todos no shopping. Eu olho para ela e falo assim, mãe, nem Tudo. eu, que assim, sou parceira para qualquer coisa, mas eu não levo 5 meninos pro shopping. Porque, né, gente, não é um passeio de fazer com 5 Sim. crianças. É sim. E ela liga para mim, vou levar os meninos pro shopping hoje. Meu Deus do céu, tem uma mais louca que eu. E também uma rede de apoio de ajudantes, né? Eu tenho uma super babá, a Carol, honrar a vida dela aqui, porque as mulheres do condomínio ficam loucas querendo roubá-la de mim, porque ela vê uma babá cuidando geralmente de 2, 3 crianças. Ela, como que você dá conta? Tem leveza. Nossa. Tem a Sim. Zélia, que está comigo há 8 anos lá em casa. Tem a Maria, que é filha da Zélia, que forma uma dupla sensacional. Hoje, quem fica com as crianças lá em casa é a Maria. Maria tem 20 anos, gente, e assim, é uma general lá em casa. As 5 crianças respeitam ela, piam fino junto com ela. Então, a hora que a Maria fala tomar banho, vai todo mundo, toma o banho. Dormir. Vocês têm quantos banheiros em casa? Deixa eu sério? Eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas começam a querer. Que aí vira assim, ela só tem isso porque ela tem funcionário. Uhum. Aham. Ela só tem porque ela mora numa casa grande. Nós moramos numa casa de 3 quartos hoje. As minhas filhas, 3 meninas, dividem um quarto. Então, é um berço e 2 camas, apertadinho num quarto. Os meus 2 filhos dividem um quarto e nós, eu e meu marido, em outro quarto. Inclusive, a torcida é para que esse seja um rapaz, porque minha Pra filha poder falou, mamãe, caber. se for outra menina, nós vamos ter que colocar a cama no teto. Nós vamos falar com o marceneiro, vai dar Delícia. tudo certo. Mas é uma das Tem mensagens umas que eu trago, né? Caminha que dá pra A gente pôr, tem que né? sair desse lugar de si. É só se eu se, tivesse, se. não. A gente paralisa um lugar de escravidão, né? Sim. Então, o Senhor nos dá capacidade. Ele nos dá uma capacidade e nos dá criatividade, né? Eu falo assim, Deus é um Isso. Deus criador. Ele Sabedoria. criou tudo. Ele vai nos imbuir de criatividade para solucionar qualquer coisa que a gente acha que é um problema. Sim. Né? Então, é Tainara, isso. Essa obrigado, é a minha viu? história. Nossa, Tainara. Obrigado Tem aí demais. Maravilhosa. flechas Muito do mundo obrigada. Estão sendo Muito treinadas obrigada. para que mais gerações alcancem esse lugar de encontrar na família um lugar Amém. de amor, de esperança, de fortalecimento, Sim. Muito bom né? falar E de disso. fé. Que honra. Valeu. Obrigada pela Obrigado pela oportunidade de dar esse presença. espaço aqui de falar Nossa. sobre essa história. Eu fico muito feliz também. E a gente vai ter mais papos com a Tainara, porque vocês E viram com o aqui que Diógenes. tem... E E o com o Diógenes. Diógenes, E o gente. Diógenes. Esse eu não abro Vocês mão estão dele. vendo que há muito assunto aqui Precisa, a É. ser falado. Sim, Casão precisa. desse, eu falo A que ele gente precisa precisa. inspirar outros Sim. homens. Isso, E a gente precisa. tem carência desse Tem. assunto, Muita, né? Tem muita, carência. muita. Bom, gente, se você gostou, já marca. Olha, gente, essa história, ela é pra ser compartilhada pro mundo. Se você Sim. tá vendo isso aqui,
aqui, já manda pra todo mundo, entendeu? Aquela amiga que não quer ficar grávida, aquela que acha que amor por cachorro é igual amor de criança. Uou! Manda. É. Pai de pet não é Pai de pai. pet. Ó a polêmica. Ó, ó, cancelamento. Tô brincando. Corta, irmão. Então, se você tem alguma... Se você achou interessante a história da Tainara, já compartilha. A gente quer que você compartilhe mesmo esse conteúdo, que merece, né, gente? Isso. Merece. Que Compartilha aí, gente. isso. Gente, muito obrigada. Obrigado. Obrigada por vocês estarem aqui conosco e até o próximo episódio. Tchau.